O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós somos animados por este refrão que nós rezamos no Salmo: levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Tudo isso, tudo que a nossa humanidade sonha, não é? Sem saber, ela sonha com a sua redenção. Sem saber, ela sonha com o momento em que ela vai poder voltar para o seu repouso. Nós, enquanto seres humanos, estamos em constante queda, como uma pedra mesmo. Por que nós estamos em queda? Do mesmo modo que uma pedra, devido à gravidade, tende ao chão, nós, seres humanos, devido ao amor de Deus, nós tendemos para Deus. Dele nós saímos, para Ele nós haveremos de voltar. Por que a gente saiu dele? A culpa é nossa. Pecamos, fomos ingratos, nos afastamos dele. Mas como ali em Deus se encontra todas as nossas delícias, em Deus se encontra toda a nossa própria plenitude, mesmo que nós não saibamos, mesmo que a nossa natureza, porque ficou corrompida, não consegue mais ver isso de modo claro, nós ainda tendemos para Deus. Nós tentamos suprir essa necessidade de Deus, tentamos tapar esse buraco, tentamos tapar o sol com a peneira, mas a gente sabe, não é? Nessa busca frenética que nós temos pela felicidade, buscando aqui e ali, quebrando a cara aqui e ali, porque nós buscamos em vários lugares e não encontramos, não vamos encontrar, o homem só vai conseguir descansar, ele só vai conseguir repousar, ele só vai conseguir ter paz no dia que ele descobrir, entender e possuir esse lugar, o lugar junto de Deus. A redenção é essa. A redenção significa ser remido, ou seja, ser aplacado, né? Deus, a nossa culpa ser aplacada, a nossa pena ser absolvida e nós conseguirmos estar livres, tranquilos juntos de Deus. Nós ouvimos aqui também na antífona que antecede ao Evangelho, rezamos e pedimos para que o Rei, Senhor das Nações, o Cristo, pedra angular da Igreja, vinde salvar a mulher e o homem, vinde salvar a mulher e o homem que um dia formastes do barro. A Igreja ela é muito sábia. Ela pede para que Deus venha salvar o homem e ainda ressalta que um dia foram formados do barro. Nós fomos formados do barro. A gente tem que dizer isso, a gente tem que saber disso, para que nós sejamos um pouco mais humildes, porque a gente é feito de um material, de uma matéria que é muito fraca. Nós não somos isso tudo que nós pensamos que somos. A gente acha que é a última bolacha do pacote. Não. Eu, você, nós somos barro. Fomos feitos do barro. E por isso a gente olha e pede para Deus para que Ele venha ao nosso socorro e nos salve. E nós estamos dizendo, olha, Deus, nosso Senhor, nos ajude, porque nós somos fracos, nós somos frágeis. Foi inclusive por causa da nossa fraqueza que o pecado entra no mundo. Mas não fica só aí, porque é também por meio da nossa fraqueza que a graça agora vai entrar no mundo.
É por meio da nossa fraqueza, do homem que se reconhece frágil, do homem que se faz humilde, do homem que reconhece aquilo que é que a graça entra, é que Deus age. Maria, ela é grande, Nossa Senhora é grande, porque ela se fez pequena. A grandeza de Maria está no seu coração humilde e pobre, porque quando Maria se desvazia de si mesma, Deus toma lugar ali. Deus gosta do homem que se reconhece frágil. Deus gosta do homem fraco que se abandona à sua fraqueza? Não. Ele gosta do homem frágil, para que ali naquele homem frágil ele entre e opere ali as suas grandes maravilhas, as maravilhas que ele tem ali, que ele guardou, que ele reservou para nós. Porque além de sermos feitos do barro, pela bondade, pela generosidade, pela misericórdia de Deus, nós somos feitos de outra coisa. Somos feitos de barro, mas Deus ele sopra nas nossas narinas o quê? O sopro. Ele comunica para nós a vida. Veja, tudo que Deus, na criação, isso é extraordinário. Na criação, tudo ele cria por meio da sua palavra. E nada na criação ele coloca que é dele, menos em nós. Em nós ele coloca algo que era dele. Vai dizer que ele sopra nas nossas narinas. Ele comunica para nós algo que é dele. Nós somos animados, vivificados pelo sopro divino. A nossa alma, aquilo que nos anima, o nosso espírito vem de Deus. O nosso espírito vem do interior do próprio Deus. Temos algo que é de divino em nós. E é por meio desse espírito que Deus comunica conosco. É esse espírito que é agraciado por Deus. É esse espírito que busca a Deus. Esse espírito saiu dele e vai voltar para ele. Esse espírito que não descansa, vai dizer o Santo Agostinho, é o coro inquieto. Esse espírito, na boca de Santo Agostinho, é o coração inquieto. O coração que não descansa, o coração que não cochila, o coração que não encontra sua paz enquanto não repousa no seu Criador. A gente precisa adotar essa postura humilde. Inclusive, humilde vem de humus. Humus, em latim, significa terra. Ser humilde significa se reconhecer que é barro. Mas, ao mesmo tempo que nós reconhecemos que nós somos barro, também reconhecer que nós temos essa parte divina em nós, está desesperada para voltar para Deus, e nós permitir que o nosso espírito voe de volta para Deus. Porque nós, seres humanos, feitos do barro, só encontramos fortaleza, só nos tornamos fortes quando nós permitimos que a graça de Deus entre e haja em nós. Nós não conseguimos amar a Deus com as nossas próprias capacidades. Nós não conseguimos. Mas por que nós somos capazes de amar a Deus? Porque nós somos capacitados por Ele. É Ele que nos deu o jeitinho de amá-lo. É Ele que comunica para nós a caridade. É Ele que comunica para nós os dons. Nós somos fracos. Vem o Espírito Santo e nos concede a fortaleza. Nós, às vezes, na nossa fragilidade, somos tentados ao desespero, mas vem o Espírito Santo e nos consola. Tudo aquilo que nós fazemos, que nos faz ser melhores do que aquilo que nós somos, não é mérito nosso, é mérito do próprio Deus. Por que disso tudo? Por que desse preâmbulo todo? Porque nós estamos aqui diante do nascimento de João Batista, do precursor, aquele que vem preparar os caminhos do Senhor, aquele que vem preparar os caminhos do Cristo, esse anjo, não é? Que nós ouvimos na primeira leitura, que Deus vai dizer, Deus promete que vai enviar um anjo, que há de preparar o caminho para mim. Ele diz que ele vai enviar Elias, o profeta Elias, antes que venha o Senhor. João Batista, ele vem para preparar o nosso coração para acolher essa verdade extraordinária que é o Cristo. Ele vem anunciar para nós a conversão, a penitência. Ele vai dizer, olha, voltem-se para Deus. E quando nós começarmos a voltar para Deus, vai dizer, onde é que está Deus? Deus virá ao nosso encontro na pessoa do Cristo. É isso que aconteceu. João Batista vai dizer, olha, convertam seus corações para Deus. E quase que quando ele fecha a boca, Jesus vai ao encontro de João Batista. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aqui o homem, a direção, o horizonte da conversão de vocês. Virem para Ele, voltem-se para Ele, voltem suas vidas para Ele. João anuncia, ele vem porque ele tem o espírito de Elias para anunciar a reconciliação do Pai com o Filho. Ele vem para anunciar a reconciliação do homem com Deus.
Deus, o filho pródigo, que revoltado, quer sair, foge da casa do seu pai, vai embora para longe. Mas lá, quando ele tentou descobrir a felicidade, aqui e ali, e não encontrou, encontrou pelo contrário, encontrou ingratidão, encontrou a miséria, foi comer com os porcos. Na hora que ele vai, ele agora tem a oportunidade de voltar, e mais bonito ainda, o pai estava ali esperando por ele. O pai, na verdade, não espera nem o filho chegar em casa, ele vai correndo ao encontro do Cristo. Quando esse encontro está para acontecer ali, quando João anuncia, diz para o filho pródigo, diz para Israel, diz para o povo que estava ali, que eles poderiam voltar para Deus, quando antes mesmo deles começarem a correr ao encontro de Deus, Deus já correu ao encontro deles. Chega ali o Cristo. Zacarias, ele foi perguntado sobre os seus vizinhos, qual seria o nome de João? Qual seria o nome de seu filho? E ele vai lá e Isabel diz que queria que o menino se chamasse João. Mas todo mundo diz, mas não tem ninguém na sua casa com o nome de João. É o problema nosso, é um vício nosso que nós temos terrível. O protocolo, gente, a burocracia, ela tem o seu valor numa certa medida, ela não pode extrapolar. Ela não pode existir em função de si mesma, ela tem que existir em função de nós mesmos. Ela tem que existir em função de algo que é maior do que ela. A burocracia, ela não é a rainha que deve reger as nossas vidas. O formalismo, a formalidade, a etiqueta, ela é boa, ela é útil numa medida certa. Mas quando ela começa a intrometer na realidade, quando ela começa a servir para dissimular, quando ela começa a nos cegar, aí já não serve mais. Porque aqui, veja, olha o nome de João. João significa Deus é graça. Para eles, hoje em dia, a gente perdeu a etimologia do nome. Na cultura judaica, isso era muito forte. Quando se dizia um nome, automaticamente, a pessoa que ouvia já entendia o que o nome significava. Eles sabiam que João queria colocar no nome de seu filho que Deus é graça. Mas eles perguntam, mas na sua família não tem ninguém com esse nome? O que importa se na família tem alguém ou não tem com esse nome de João? Se o nome significa algo dessa grandeza, Deus é graça, o nome de João já é uma confissão maravilhosa de que Deus é providente, de que Deus despende bens e dons, de que Deus nos assiste na nossa fraqueza, de que Deus nos concede alcançar os passos que nós não damos conta. Que importa se tem ou não tem gente na vida de João Batista com esse nome? O que importa se Zacarias tem ou não tem um parente com esse nome? Vejam aqui como é que a burocracia, o formalismo, ele vai começando a atrapalhar. Eles nem percebem que o nome de João Batista é um bonito louvor a Deus, estão preocupados com outra coisa. Nós somos assim. Às vezes os padres propõem mudanças em algumas igrejas, não estou dizendo que toda mudança é boa, porque às vezes existem mudanças que estragam de fato. Mas aquela velha frase de chegar e dizer assim, mas sempre foi assim, sempre aconteceu assim. Mentira, que sempre você não existiu lá e nenhuma comunidade existiu desde sempre. Mentira pura. Mas preso a um formalismo que muitas vezes é sem sentido, a gente se fecha à verdade. Preso no formalismo. Chega lá, o padre diz, não, nós vamos fazer mais isso porque isso é errado. É errado, começou a fazer ontem. Porque a gente vive hoje em dia na igreja de modismo. Tem muita coisa que nós fazemos, tem muita coisa que acontece hoje em dia que é moda, nunca existiu, nunca fez parte da religiosidade católica. Entrou, aí quando chega um padre com discernimento, vai querer introduzir a verdade ali, diz, olha, não vamos poder fazer mais isso. O pessoal vai e diz, sempre foi assim. Ignora a verdade que está ali sendo apresentada, ignora a realidade, fica no formalismo, no proforme. Isso aí fica no prejudicial. Imita aqui os parentes de Zacarias. Quase que impediram ele de louvar a Deus com esse nome bonito de João, porque ele não tinha ninguém. Acham estranho como é dizer, mas como é que pode? Feriu ali o formalismo da cultura, feriu ali o formalismo da família de Zacarias. Mas Zacarias, ele não se deixou amedrontar pelos seus e disse, não, o nome dele é João. E aí vem o desfecho do Evangelho, que o pessoal fica perguntando o que virá a ser esse menino. E nós sabemos, João Batista é o precursor, a voz. A voz que transmite até o nosso coração a verdade do Evangelho, que traz ao nosso coração Cristo, que nos vira, que nos converte, que prega a penitência e a conversão do nosso coração a Jesus Cristo. Que as palavras de João, que a pregação de João, que o anúncio do Cristo que ele tanto viveu, que ele tanto batalhou para efetivar,
esse anúncio seja impregnado pelo Espírito Santo no nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Princípio, agora e sempre. Amém.